Feliz Natal. Isso pode parecer algo muito simples, só uma saudação, mas não é. Você sabe que Feliz Natal, a palavra feliz aí originalmente, ela traz em si muitos significados. Não é só simplesmente fique alegre. Receba uma transformação, receba poder, receba algo divino. O feliz, aí não é simplesmente eu fico alegre por algumas horas. Então eu quero que agora você intencionalmente, sem emoção, você vai expressar sua felicidade dando uns 5, 6 abraços e abençoando outras pessoas. Vai lá, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Tem alguém que não ganhou um abraço aí? Vou aí te abraçar. Deus abençoe. Pode se sentar, por favor. Esse é nosso último culto. Foi melhor que o pessoal da manhã, se não fizeram isso não. Nosso último culto de 2024 aqui, mas você pode fazer um monte de culto na sua casa. Em especial porque é Natal. Ano novo, tem virada de ano, tem família que você vai receber ou vai visitar, amigos. Então aproveite para cultuar o Senhor o máximo que você puder. Hoje nós vamos falar sobre o espírito do Natal. Era esperado que nós falássemos sobre Natal, mas eu senti que devemos falar sobre o real significado, as coisas que aconteceram no Natal, e aí eu comecei a meditar muito no Natal, muito, já tem mais de um mês, que eu venho pensando no Natal, meditando, revendo minhas anotações, meus estudos, e eu percebi que algumas coisas estão diferentes nessa geração. Eu já vivi vários natais, não sei se você é como eu, tive várias experiências natalinas, a maioria, sim, acho que todas, muito boas, com família, com muita comida, e eu estou entendendo que tem algo mais, mas para chegar nesse lugar, eu quero te fazer uma pergunta antes. E se não existisse Natal? Como seria para você se não tivesse acontecido Natal? Como seria para toda a sociedade? O que aconteceria diferente? Porque se o Natal aconteceu, eu preciso aproveitar tudo que Ele me oferece e tudo que Ele trouxe para a terra como benefício e como transformação, oportunidade para todos nós. Mas talvez o Natal não tenha acontecido. E se o Natal não aconteceu, não há perdão, não há salvação. E se não temos salvação e não temos perdão, nossos relacionamentos estão fadados a não darem certo. Porque todos os dias nós precisamos perdoar alguém ou ser perdoado. E se não houve Natal, com certeza a partir daí eu começo a não manifestar nem o perdão e nem acessar a salvação. E se não acesso a salvação, eu sou o homem sem esperança para tudo na vida. E se não houve Natal, não há também paz verdadeira. Se não há paz verdadeira,
eu estou fadado a viver na ansiedade todo o tempo, preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com o que as pessoas vão fazer, porque eu não consigo experimentar nenhuma paz. E se eu não experimento paz, provavelmente eu vou precisar tomar remédios, não vou conseguir dormir, não consigo ter confiança em nada, em ninguém, e me torno uma pessoa vulnerável até a doenças. Se não existiu Natal, não existiu amor. O amor verdadeiro. E se não existe o amor verdadeiro, com certeza, os casamentos estão condenados, os divórcios vão aumentar, as relações entre pais e filhos e pais, e irmãos e primos e tios vão acabar, e até relacionamento entre nações está fadado a ser destruído. Nós não vamos nos preocupar com os carentes, com as pessoas que precisam de ajuda, porque não há Natal, não há amor. Se não há Natal, não há reino dos céus na terra. Porque o reino não terá sido trazido para nós. E se não há reino dos céus na terra, os coxos estão fadados a continuar coxos, os cegos, cegos. Não haverá ressurreição. Não haverá justiça na terra. E todos nós viveremos cada vez mais sem nenhuma expectativa para nada. Por quê? Porque vamos moldar nossa mente a um padrão de justiça que os homens, que os governantes estabeleceram e que até hoje não conseguiram trazer nem paz, nem alegria, nada. Tudo que o reino de Deus traz, inclusive justiça. E se não houve Natal, não há igreja. Concorda? Não tem igreja. E se não tem igreja, não tem ninguém que carregue as boas novas. Ninguém vai levar a palavra do Senhor, a esperança. Ninguém vai ser alcançado para a vida eterna. E nenhuma casa servirá ao Senhor. Porque a igreja não existe. E se não há Natal, nós não recebemos a revelação de Deus como Pai. E ainda andaremos servindo um Deus como servos dele e não como filhos. Isso é tão sério, que a nossa cabeça já mudou. Por exemplo, se eu te convidar agora para orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Deus Nosso. Já ouviu essa oração? Ora comigo. Deus nosso que estás nos céus. Não dá um nó na cabeça assim? Por quê? Porque nós recebemos um bom Pai. Mas se não há Natal, eu não conseguirei me relacionar com Ele como Pai. Porque a revelação de Deus como Pai, ela tem que vir a partir do Natal. E se não há Natal, nós não temos o Espírito Santo sendo enviado. E se não temos o Espírito Santo, não vamos saber orar como convém, não poderemos adorar a Deus, porque precisamos adorar em Espírito e precisamos do Espírito Santo. Não aprenderemos tudo que precisamos aprender a respeito das Escrituras com o espírito de sabedoria. Não seremos consolados no meio das tribulações e das lutas que acontecem todos os dias em nossa vida. Não temos o Espírito Santo, não temos paz, não temos o Pai. É assim que seria a terra sem o Natal. Muitas vezes eu não paro para pensar o que realmente significa o Natal na minha vida, na minha família, na minha escola, na empresa que eu trabalho, a importância
que essa expressão Feliz Natal carrega, muitas vezes eu não presto atenção nisso. E deixo que o mundo dite o que é o Natal. Que uma mentalidade humana dite o que é Natal. Defina o que é o Natal. Sem Natal, viveríamos num lugar em que o aborto seria liberado, em que as maldades, a iniquidade, a avareza, a mentira, o engano, seria a principal manifestação. Sem Natal, nós estaríamos condenados a viver com medo o tempo todo. E Deus sabia disso. Então, por que Deus enviou o Natal? Abra sua Bíblia em Isaías 7. Um dos maiores erros que a humanidade comete é pegar algo que é um meio e transformar isso num fim. É pegar, por exemplo, uma árvore e definir que aquilo é tudo o que pode ser produzido, e aí não usufrui dos frutos. É pegar uma unção, um dom, uma capacidade, uma habilidade, e entender que isso é simplesmente para ganhar dinheiro, conquistar influência, likes, seguidores. E na verdade, quando o Senhor nos dá um meio, por exemplo, uma família, o Senhor nos dá filhos, nos dá marido, esposa, por um objetivo. Quando nós ganhamos recursos financeiros, não pode ser só para descansarmos ou realizarmos um sonho americano, mas sim para um fim, um propósito maior. E agora nós vamos entender que o Senhor nos deu o Natal por um propósito muito valioso. Em Isaías 7, Deus nos responde que Ele nos deu o Natal como uma solução. Nesse tempo, Israel estava vivendo da mesma forma que temos visto muitos povos, muitas nações, debaixo de iniquidade, de maldade, de engano, de distanciamento de Deus. E aí, no verso 13, disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Isaías está falando assim, não basta vocês abusarem do que estão fazendo, vocês passaram dos limites, vocês já estão abusando da paciência agora. Porque todos os outros abusos vocês já cometeram. Também vão abusar da paciência de Deus? Vão continuar causando tanto estrago quanto estão causando na terra? Vão continuar estimulando a corrupção? Vão continuar ensinando às crianças caminhos que elas não devem aprender nas escolas? Vão continuar usando a mídia, as redes sociais, para poder formar uma geração com um nível intelectual mais baixo, e assim elas não conquistarão, acessarão o propósito que Deus deu para elas? Vocês vão continuar aplaudindo essas leis erradas, essa justiça que é favorável a um lado? Vocês não se cansam de abusar da gente agora, estão abusando até de Deus? Era isso que estava acontecendo naquele momento. E Deus responde. Verso 14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Por causa do que está acontecendo no mundo, tanta dependência, tanto vício em pornografia, em droga, vício inclusive em redes sociais, que as crianças que estão sendo tiradas das redes sociais por algumas horas, elas têm crise de abstinência. Vocês vão continuar abusando? E Deus
traz essa resposta. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Vocês não podem resolver aonde vocês entraram. Vocês não conseguem sair daí. Vocês não conseguem mudar esse quadro. Os governantes de vocês criam leis que resolvem uma coisa e prejudicam outras 6 coisas. Que ensinam coisas erradas. Não vai dar certo. Mas eu sei, Deus, sei como resolver o problema de vocês. A virgem dará à luz e o menino se chamará Emanuel. O Senhor deu para a gente o Natal como solução de todas as mazelas, de todas as condições desfavoráveis que temos vivido, de toda a injustiça, para confrontar essa injustiça, essa maldade, essa construção maligna que a gente está vendo no mundo. O Senhor Deus, para solucionar o problema da terra, Ele diz assim: a virgem conceberá o menino. O Senhor está trazendo uma solução nesse momento aqui, através de uma profecia. A gente sabe que não aconteceu nessa época de Isaías, mas bem para frente vai acontecer, porque o Senhor tem o tempo dele. Então Ele nos envia o Natal para mudar as nossas vidas. Ele não nos enviou o Natal para a gente escolher uma data no calendário, para comer um Chester, para soltar fogos, para vestir uma roupa vermelha. Ele não nos deu Natal para isso. Ele nos deu o Natal para transformar nossas vidas, para transformar a vida da sua família. E talvez você possa dizer assim: pastor, eu nunca pensei que o Natal pudesse impactar tanto a minha vida. Mas eu quero te dizer, a proposta de Deus, do Criador de todas as coisas, para restaurar todas as coisas, se chama Natal. E você pode acessar isso hoje. Bom, pensando nisso, eu queria te convidar para a gente ler um pouco essa história de Natal. Ao invés de nós trazermos uma pregação que só traga algumas ilustrações bíblicas, por que a gente não lê a fonte dessa história, as Escrituras? Por que a gente não olha os detalhes da maneira que Deus propôs trazer solução para todos nós? E eu quero te fazer uma pergunta bem direta agora. Você quer solução para o cenário que você está vivendo? Você quer solução para o cenário que o mundo está vivendo? Então nós precisamos conhecer essa história. Vem comigo, abra sua Bíblia em Lucas. Você que não tem Bíblia, senta com alguém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Contextualizando, Isabel, ela está grávida de João Batista. E aqui já passaram 5 meses da gravidez. E aí, no capítulo 1 de Lucas, verso 26, o texto narra a continuação dessa história e diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito e considerava o que seria esta saudação. O que está acontecendo? Gabriel, o anjo Gabriel, se apresenta para Maria. Maria é a virgem que nós ouvimos Isaías relatar, de quem viria a solução para a nossa era, para a nossa humanidade. E ele diz: você é agraciada. Ela fica assustada.
ela fica confusa, que saudação é essa? E ele tenta acalmá-la, e o texto diz assim, verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. Jesus quer dizer Salvador ou Libertador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diga assim, seu reino não terá fim. O que é não ter fim? Não acabar, é óbvio. Mas tem algo que talvez a gente tenha passado rápido ali. Ele recebe um trono. Que trono ele recebeu? De Davi. Trono de Davi que está lá no céu, é isso? Não, o trono de Davi que está aqui na terra. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele está assentado à destra do Pai nos céus. Mas ele também recebeu um trono na terra. Esse trono é o trono de Davi, o trono do governo na terra. Por quê? Isaías também diz no capítulo 9 que ele é o príncipe da paz. Príncipe é a posição de governo. E sobre os seus ombros está o quê? O governo. A confusão que havia em Israel naquele tempo é que eles esperavam que viesse mesmo o Messias e tomasse de Roma o poder, pegasse uma espada, derrubasse o governo e assumisse o governo naquela época. Mas os planos do Senhor são diferentes. Ele não pensa como a gente pensa. Ele olha os seus problemas e ele não resolve do jeito que você resolve. Ele não se sente ameaçado pelo seu problema. Ele não tem medo. Ele não é pego de surpresa. Ele anunciou que o menino viria séculos antes. Eu vou resolver o problema de vocês, fiquem tranquilos. Eu vou enviar algo. A virgem conceberá. E a gente está diante dessa situação, de um menino que vai nascer e vai receber um governo aqui na terra. Verso 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti, diga assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Maria, dentro de você vai nascer o Filho de Deus. Eu nunca me imaginei gestante, mas as mulheres podem imaginar isso. E gestante do Filho de Deus. E Gabriel falando com você. O Gabi para os íntimos aqui. O anjo enviado do céu, falando com Maria, você vai conceber. Mas como que vai ser isso? Fica tranquila, mãe. O Filho de Deus vai nascer dentro de você. O que está no meu coração explodindo agora é: o Filho de Deus está nascendo na sua vida hoje, de forma diferente. O Filho de Deus está se manifestando em você. Isso é algo poderoso. Isso não é algo da emoção. É algo que vem do reino dos céus. E está dizendo assim, eu estou fazendo de vocês a minha imagem. Eu estou dando para vocês a minha estatura. Vocês são semelhantes a mim. Eu sou o irmão mais velho, mas vocês são herdeiros comigo de tudo. E essa história está sendo construída lá e aqui. E eis que também, verso 36, Isabel, tua prima, concebeu um filho
em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus, acho que a gente devia falar essa frase todos os dias. Diante de cada situação que nós temos achado que é impossível, ver um filho livre das drogas, ver um casamento restaurado, ver uma condição financeira superada, ver doenças sendo curadas, como nós temos visto aqui semanalmente. Nós deveríamos dizer todo dia: deixa eu lembrar, ó terra, para Deus nada é impossível. Todos vocês que lançam dúvidas sobre minha mente, deixa eu lembrar vocês, para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Muda para o capítulo 2. Aqui vem mais alguns detalhes dessa história, que é a história mais importante que já aconteceu na terra. Eu poderia estar lembrando vocês de histórias importantes como de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Davi, rei Davi. Talvez de grandes empresários, talvez dos feitos do Elon Musk. Mas nenhuma dessas histórias, e nem mesmo todas elas juntas, superam o que isso aqui vai realizar na terra, o que essa história produziu, o que vai fazer hoje na minha e na sua vida. Então eu preciso estar atento. E o Senhor quer falar comigo a respeito do Natal? O que realmente nós precisamos aprender? Então no capítulo 2, a gente tem mais detalhes, diz assim: e aconteceu naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse, na verdade participasse de um censo. Todos que estavam debaixo do governo de Roma deveriam fazer o censo. E para fazer o censo, você precisa voltar para a sua cidade natal e fazer o censo lá. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. O contexto é: José, descendente de Davi, da cidade de Belém, está morando em Nazaré. Nazaré é um pequeno vilarejo muito próximo a Séforis. Séforis é uma cidade modelo, que está sendo construída por Herodes como uma meca, um grande exemplo de arquitetura. E aquela região, em especial Nazaré, abrigava os operários, os chefes de obras, as pessoas capacitadas que trabalhavam em Séforis, porque de Nazaré você via Séforis. Então, um pequeno vilarejo vendo uma cidade sendo construída. E nessa cidade morava um homem chamado José, esse que nós estamos relatando, que precisa ir para Belém participar do censo. E nós aprendemos, talvez por um objetivo de ser mais romântico, que José era um pobre coitadinho, um homem que pegava algumas madeiras, fazia uma cadeira muito bem, e por fazer esse serviço ele foi conhecido como carpinteiro. Mas a tradução bíblica não diz que ele era carpinteiro. A palavra original no grego é tecton. Fala tecton. Tecton era uma pessoa extremamente capacitada. Tecton era a pessoa que fazia os móveis de palácios e mansões. Ele trabalhava muito com marfim, com madeiras nobres, para fazer essas mobílias. Um tecton também
era tão capacitado que ele fazia grandes edificações, casas, palácios, pontes. Tal a habilidade desses profissionais. Então José é um tecton, com certeza um homem próspero da época, um homem inteligente, acostumado a cuidar de coisas de valores, porque agora, daqui a pouco, ele vai precisar cuidar do maior presente, o mais valioso de todos na terra. É um homem treinado. Às vezes eu não gosto de ser treinado. Você gosta de ser treinado? Meu treinador está ali, ele judia de mim. Depois eu vou orar por ele, ver se ele converte, porque está errado isso. Mas eu não gosto de ser treinado, mas ele fica falando, vai, mais duas, vamos. E a gente não está aguentando, porque o treinamento exige da gente esforço, dedicação e principalmente ter clareza do objetivo. José é um homem que está sendo treinado. Você está sendo treinado. Se você está na Zion, você sabe o que eu estou te falando. Se você está nessa igreja, você sabe que o Senhor está te preparando para algo valioso ali na frente. Não coisas materiais, porque isso você pode conquistar com a sua capacidade, mas coisas que o mundo não pode nem conceber. Coisas do alto. O Senhor está liberando essas coisas para mim e para você. Mas a gente está em treinamento. Cutuca o vizinho. Fala assim, segue treinando. Não para não. Mais duas. Amém. Verso 7. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu te falar, esse termo não está se referindo a uma hospedaria, a um hotel. Se você for buscar originalmente, ele está se referindo a lugares que tinham nas casas, que recebiam parentes para hospedar em suas casas, tipo uma casa, uma sala de ferramenta. As casas eram muito pequenas, e do lado de fora da casa ficava como uma cozinha, onde os animais ficavam amarrados para tirar o leite, e para poder fazer fogo. Então o fogo era feito fora. E não tinha lugar para ela. Maria chega na casa dos parentes, imagine isso, de José, para hospedar. Mas lembre-se que ela é uma mulher grávida, que não casou. Então os primos, tios, as cunhadas, estão tudo falando. Maria, essa mulher aí. E aí, há uma preferência em colocar alguém, outra pessoa na estalagem, no lugar, no quarto de hóspede, do que por uma mulher que está grávida, um menino, e não é casado. Menino na barriga. Quero que você imagine essa cena, porque foi tão difícil viajar de Nazaré para Belém, isso leva mais ou menos 6 dias. E essa mulher está para dar à luz. Tem algumas meninas grávidas aqui, sim, dá trabalho, não dá? E aí ela está prestes a dar à luz, fazendo uma viagem, provavelmente em cima de um burrinho, por 5, 6 dias, sem ar-condicionado. E ela chega nesse lugar e eles falam assim, é melhor você ficar lá fora. Fica ali com os animais, onde há o fogo, onde há as coisas. Que é a ideia que nós temos de uma pequena caverna, que é onde os homens guardavam os animais daquela época. E eles ficam lá. Era também naquela época a festa das cabanas. A festa das cabanas os judeus faziam todos os anos, que quer dizer a festa do tabernáculo, do Deus conosco. O Deus conosco está chegando. Não tem nada solto, não tem nada solto também na sua vida. Vou te mostrar mais. Eles entram, eles chegam em Belém, porque a profecia dizia que ele deveria nascer em Belém. Ele vai até esse lugar que ele fica exposto aos animais, um ambiente realmente aberto, e lá o menino vai nascer. E ele é colocado onde, gente? Numa manjedoura. Vamos ver um pouco disso. Verso 7.
e deu à luz ao filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lá em Goiás, a gente chama essa manjedoura de comedouro, mais para roça assim em Goiás. Comedouro, sabe, você põe comida para os animais. Já viu um coxo? Em alguns lugares chama coxo. Então Jesus é pego e colocado num coxo. Por quê? Porque Ele é o pão do céu. E Ele está sendo colocado como oferta para mim e para você, para que tenhamos vida e vida em abundância. E o menino foi entregue. Todas as coisas simbolizam algo. O texto continua, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino, como? Envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os anjos vão no campo, perto da cidade, e abordam, manifestam uma glória gigante, uma luz. Eu fico imaginando, quem veio no The Chosen viu aquela luz? Eu imagino algo daquele tipo. Explodiu assim, virou dia, e a glória tomou aquele lugar. E eu consigo imaginar os pastores caindo no chão, assim, glorificando e assustados e com medo, e o anjo falando: não fiquem com medo, porque hoje nasceu o Salvador. Vocês cuidam dos cordeiros, e esses pastores são pastores eclesiásticos, levíticos é a palavra correta. São pastores que preparavam cordeiros, que são os pastores perto da cidade, para poder levar para o sacrifício. Então eles preparavam os cordeirinhos, chegava na época do sábado, eles levavam para que os cordeiros fossem sacrificados. O que os anjos estão falando é: esses não são os cordeiros mais do sacrifício. Vocês vão achar o cordeiro do sacrifício. E como vocês vão achar? Da mesma forma que vocês cuidam dos seus cordeiros, quando eles nascem, vocês envolvem as perninhas dele numa faixa, para que ele não fuja, para que você possa controlar eles. Vocês vão encontrar o menino envolto nos panos que envolvem cordeiros dentro da manjedoura. O cordeiro divino foi entregue para mim, por mim e por você. Nesse momento, ele está lá como o verdadeiro cordeiro. E os anjos estão falando assim: vocês pensam que vocês estão entregando o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro. Porque lá em Isaías o Senhor falou que daria esse cordeiro para a solução do mundo, para o resgate do mundo inteiro. E por que tanto resplendor, por que tanta glória, por que os anjos estão tão alegres? Afinal, Deus está se fazendo homem, está se diminuindo e ainda vai morrer. Por que os anjos estão festejando tanto? Eu acho que eu perguntei isso por mais de 30 anos na minha vida. Até que eu lembrei de algo. Os anjos nunca viram a face do Senhor, é a primeira vez que eles verão a face do Deus aqui na terra. Porque o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, aquele a qual todas as coisas foram criadas e vieram a existir através dele, o nosso Senhor, recebeu um corpo e agora os anjos podem olhar para ele e contemplá-lo. Essa história é cada vez mais apaixonante. Essa história é rica de detalhes demais e a gente não tem tempo, talvez, para discorrer sobre tudo, para descobrir tudo que o Senhor quer que descubramos a respeito dele, do Natal, da solução que ele deu para o mundo.
para descobrir a respeito do espírito do Natal, não o espírito de Natal, que é uma festa super legal, interessante, de amor, que as pessoas se abraçam, são mais caridosas, ajudam os mais necessitados, mas o espírito do Natal, que está trazendo esperança para pessoas aqui nessa fileira agora, que está enchendo o coração de algumas pessoas agora, dizendo assim: eu sempre te desejei, quando eu te fiz, te planejei e te desenhei na eternidade passada, porque eu sempre te amei, e por isso eu vou dar minha vida por você, para te resgatar, para a condição inicial, que é ser família de Deus. Essa é a proposta que o Senhor está fazendo para mim e para você hoje, voltarmos para essa condição, porque tudo isso já aconteceu. Os pastores já se espantaram, eles agora vão até encontrar Jesus. Abre o verso 16, por exemplo. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. O texto original está dizendo assim, que Maria guardava em seu coração todos os fatos cronologicamente. Mas eu não queria perder a frase que diz que os pastores saíram e contaram essa história, e todas as pessoas que ouviram essa história foram impactadas. Talvez nós estejamos contando a história de um Natal muito superficial, porque poucas pessoas estão sendo impactadas com o Natal. E o Natal é o grande plano de resgate do Senhor, é o grande plano de mudança da minha vida e da sua vida, é o grande plano de acesso para a eternidade, para o amor, para a paz, é o grande plano para a igreja, para o reino dos céus na terra, é o grande plano para termos Deus de novo como Pai na nossa vida, é o grande plano para caminharmos em obras como Jesus fez, e ainda maiores por causa do Espírito Santo que foi nos dado por causa do Natal. É um grande chamado o Natal, para um povo se levantar poderosamente e dizer: eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, e tenho uma missão a cumprir, e estou levantando daqui, porque a minha casa servirá ao Senhor. Melhor, toda a minha casa servirá ao Senhor. O meu condomínio, a minha escola, a minha empresa, a minha carreira servirá ao Senhor. A minha cidade será transformada, porque ela conhecerá a história do Natal e será transformada como o Senhor vem me transformando. Talvez você pense assim: é impossível, pastor. Deixa eu te falar, se a salvação, se a vinda de Jesus, se o Natal pode transformar uma pessoa, se você acredita nisso, pode transformar também uma família. E se pode transformar uma família, pode transformar uma cidade. Mas precisa começar por um. E aqui eu vejo os pastores já falando com pessoas, e as pessoas sendo transformadas. E nós vamos ver daqui a pouco uma igreja poderosa em Jerusalém, porque essa notícia está se espalhando. A gente perdeu detalhes dessa história em algum lugar. Verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que do ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Diga assim: levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Então o contexto é agora, o menino nasceu, os pastores já encontraram com o menino, o Emanuel já está na terra, já está tabernaculando com os homens. 8 dias depois, eles fazem a circuncisão do menino. 8 dias depois, é feita a circuncisão. Aproximadamente 40 dias depois,
que é o tempo dessa purificação, que é o resguardo, né? Eles levam o menino no templo, onde? Em Jerusalém. Saíram de Belém e foram para Jerusalém, 40 dias depois. E eles apresentam o menino. Por isso que apresentamos crianças aqui. Porque entendemos que nós devemos apresentar essas crianças como Jesus foi apresentado. Nós entendemos que é o Senhor da vida deles também. E tudo parece que vai bem. Não tem muita mudança, a vida continua, o menino está crescendo. Verso 39 diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua cidade em Nazaré. Lembra daquela viagem de 5, 6 dias? Então eles saem de de Belém, que está ao sul, só para você se localizar, ao sul de Jerusalém. Então eles saem de Belém, onde o menino nasceu, volta para Jerusalém, apresenta o menino. E agora está dizendo que ele foi mais ao norte ainda, e voltaram para Nazaré, aquele pequeno vilarejo que José morava, onde a carreira dele estava funcionando, por causa de Séforis, por causa da cidade que estava sendo construída. O que está faltando? Não falou nada dos magos. Não falou nada daqueles homens que vão levar os presentes para Jesus. E se você pegar esse relato é de Lucas. Lucas é um médico, um homem detalhista, um homem que se preocupa com que tudo esteja claro. Porque qualquer erro pode ser um risco na saúde de alguém. Então, já é prática de um médico ser detalhista, ser preciso. Faz sentido? Mas ele não fala dos magos. Para saber sobre esses magos, nós vamos voltar para Mateus, livro de Mateus. Volta lá. Capítulo 1. Capítulo 2. Mateus, também conhecido como Levi, é o autor desse livro. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Diferente de Lucas, ele é um homem que está envolvido em uma outra área da sociedade. Ele está envolvido com a política, como cobrador de impostos. Ele está envolvido com o mercado, porque ele recebia. Ele está envolvido com a educação, ele está envolvido com outra área. Então, ele acessa informações que Lucas talvez não tenha acessado, porque esse relato tudo indica que foi passado por Maria, mãe de Jesus, para Lucas. Porque Lucas não estava lá no nascimento de Jesus. Então agora eu estou ouvindo um homem do governo falando o que aconteceu. E ele vai falar de magos, porque a relação dos magos passa por esse ambiente do governo. Ele não é ela não é uma história sobre reis. Nós não vamos ver essa palavra reis magos, porque isso também foi trazido para mudar um pouquinho a história e a gente perder uns pontos muito importantes. Vamos a partir do capítulo 2, verso 1, e diz assim: e tendo nascido, Jesus, diga assim, nascido. Que tempo está esse verbo? Passado. Jesus já nasceu, tá bom? Vai começar a história agora. Jesus já é nascido. Combinado? Tendo nascido, Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. Herodes era o grande, aquele que fazia as coisas grandes. Ele era tão grande, tão terrível, que tudo que ele fazia de bom, de grandes construções também, ele fazia de maldade. Por exemplo, ele matou todos os filhos dele, porque ele pensava que os filhos dele iam tomar o governo dele. Mandou matar todo mundo. E depois de ter matado, desconfiou que a mulher dele estava dando ideia para os filhos dele tomar o governo e mandou matar a mulher também. Um homem terrível. Grande em construções, em conquistas, mas tão grande, da mesma forma, tão grande na maldade. Herodes, eis que uns magos, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Fala reis aí? Fala?
Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, diga, vimos a sua estrela, no Oriente, e viemos adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Herodes o Grande está preocupado, e ele reúne todos os sacerdotes de Jerusalém, todos os pastores, todos os líderes das igrejas de lá. Vem todo mundo aqui e me explica a respeito do nascimento desse menino, porque eu já estou sabendo que a estrela já veio e que o menino já nasceu. E os magos estão na cidade. E daqui a pouco ele vai começar a perguntar para os magos também. Quem são esses magos? A Bíblia diz que são magos que vieram do Oriente, especificamente da região da Babilônia, Síria ou Persa. Magos naquele tempo não eram gurus. Magos eram homens que tinham uma visão de futuro, que olhavam os astros. Então eles eram considerados astrólogos, porque não havia separação entre astronomia e astrologia ainda. Então eles eram astrólogos que faziam as contas das eras a partir do movimento dos astros, mas eram homens que viviam também debaixo da direção da palavra do Senhor. Quem são esses homens do Oriente, da Babilônia, que conhecem o futuro, que aprenderam como fazer isso? Que escola é essa? Quem era um outro mago lá na Babilônia que poderia ter desencadeado esse ensino? Daniel. Daniel, que profetizou a respeito do Messias, que profetizou que ele seria cortado no meio da semana 69, que profetizou que ele viria. Então, logo nós entendemos que no Oriente, na região da Babilônia, eles continuam ensinando e aprendendo sobre o ministério profético, que é o que nós chamamos hoje de ministério profético. E nós vamos perder essa expressão de magos, porque ela vai nos levar ao ministério profético, porque para algumas instituições religiosas do século 4, 5, que dominavam o mundo, profetas eram uma ameaça. E é melhor a gente parar com essa história, porque senão vão continuar surgindo profetas. Isso é tão sério que existem relatos nos livros de história que magos saíram do Oriente no século 4 e visitaram Nero. E Nero ficou com tanto medo deles, porque eles tinham poder para destituir governos, que ele recebeu eles de tapete vermelho, extremamente preocupado. O que esses profetas de Deus estão vindo fazer aí? Talvez você tenha recebido uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Talvez você tenha ido na sala profética e recebeu algo do Senhor. Deixa eu te falar, coloque isso para acontecer. Coloque isso numa esteira de produção. Coloque isso como objetivo da sua vida, porque o Senhor não deixou que o ministério profético morresse. O Senhor ainda fala com os seus. O Senhor ainda está levantando homens e mulheres que ouvem a sua voz para ajudar a edificar essa igreja. A igreja com I maiúsculo. Amém? E aí, Herodes quer saber, cadê o menino? Quem sabe onde está esse menino? Que hora que ele nasceu? Quanto tempo? Verso 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, a palavra aí é exigiu, exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quanto tempo a estrela apareceu, magos? Faz quanto tempo já? Vocês estão entendendo que nós não estamos falando do momento do nascimento mais de Jesus? Já aconteceram coisas, eles estão falando assim, quanto tempo faz que isso aconteceu? E enviando os magos para Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, quando o achardes, participai-mo para que eu também vá e o adore. A gente sabe que é mentira. Vai lá, vai para Belém vocês, descobre quando foi que o menino nasceu, porque eu já sei que o menino nasce em Belém, porque os sacerdotes aqui sabem ler a Bíblia, eles já me falaram que ele vai nascer em Belém, mas preciso saber onde está o menino para eu
poder adorá-lo. E o texto continua: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A palavra menino aqui, no verso 8 e no verso 9, não é bebê, é um menino que já anda, é uma criança. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando, onde, gente? Na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a palavra aqui é, caíram no chão, se jogaram no chão diante do menino. Quando eles acharam o menino na manjedoura, no celeiro, na onde? Na casa. Muitas vezes nós voltamos para aquela visão de um presépio romântico e não captamos que o Senhor continuou fazendo a história dele, continuou fazendo aquilo que ele planejou, continuou fazendo o menino crescer em estatura e em sabedoria, mas tudo que estava acontecendo em volta dele eram sinais. E olha que interessante, e entrando, verso 11, na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo, por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Entregaram ouro, incenso e mirra. O menino é rei, ouro, sacerdote, incenso, e mirra, ele vai morrer. Era um elemento usado para embalsamar cadáveres. Eles chegam na casa, entregam isso e recebem revelação divina: não voltem por Jerusalém, voltem por outro caminho, para o Oriente. Verso 13, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas e nós queremos apressá-la, nós queremos mudá-la, porque nós entendemos que deve ser do jeito que a gente imagina, como a gente imagina um monte de coisa dessa história. Na verdade, Jesus já foi circuncidado, Jesus já foi apresentado, Jesus já vem crescendo, e ele está próximo de 2 anos de idade. Por isso que Herodes vai matar crianças abaixo de 2 anos de idade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Abre aí sua Bíblia em verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quanto tempo os magos disseram para ele que a estrela já tinha aparecido? 2 anos. Pastor, mas isso muda um monte de coisa. Muda porque nos ensina que temos que depender do Senhor. E agora, com 2 anos aproximadamente, Jesus se vê numa situação difícil, num desafio, e que José, Maria, com o menino Jesus, precisam largar todas as suas coisas, o seu emprego, sua empresa, sua casa, precisam largar tudo e fugir imediatamente, porque foi isso que o anjo falou para ele enquanto dormia, a partir do momento que os magos foram embora. E o que os magos levaram para eles? Tesouros, fala, tesouros. Por que eles precisam de tesouros? Porque agora, para o destino que você terá, o Senhor vai levantar todos os recursos necessários, como fez com o menino. Todos os recursos que os magos levaram, era para que ele fosse para o Egito, sustentado, num país que ele não podia, o pai não podia, o padrasto não podia trabalhar, e que era outro idioma.
mas Deus cuidou de sustentar ele. Deus cuida de tudo, porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, Jesus foi entregue, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse 13. Antes da fundação do mundo, Jesus é morto, é cortado. Por que que ninguém, antes da fundação do mundo, não entrou no Booking e fez uma reserva para o menino lá em Belém, para ele nascer? Porque as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. O Senhor tem um plano para salvação, restauração, mudança, transformação de todas as coisas na terra. Mas Ele está dizendo assim: eu preciso que você pare de pensar como você pensa e comece a renovar a sua mente para que você seja transformado. E aí sim, você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não ande mais por pensamentos de esquerda, de direita, de alto, de baixo, mas pelos meus pensamentos. Os planos que eu tenho para você já foram estabelecidos lá atrás, mas você continua tentando fazer negócios, fazendo alianças, contratos, que eu não estou nisso, porque eu tenho um plano para você, e eu já tenho todos os recursos que você precisa, as pessoas que você precisa, as conexões que você precisa, para te levar no destino que é seu. Mas hoje, eu preciso, você precisa, falar: Senhor, eu recebo o Natal como a marca, a data, o corte na minha vida, do antes e o depois, como aconteceu na humanidade. Até no calendário, a partir do nascimento de Jesus, o calendário muda. Eu preciso disso na minha vida, eu preciso de um corte, do Marcelo antes e o Marcelo depois, do Natal na minha vida. O Senhor está dizendo: eu sei que você está com problema de vício, eu sei que você está com problemas em várias áreas, várias lutas, e você não está feliz com isso. Eu tenho a solução para você: o Natal. Um menino. E eu vou te dizer, a Virgem já deu a luz. A promessa foi cumprida. A profecia já é palpável. O menino está aqui dentro de mim, dentro de você. E Ele está dizendo: vem, eu estou à porta e bato, abra e eu cearei contigo e você comigo. Eu te levarei em pastos verdejantes, em águas mansas. Eu te colocarei à mesa diante dos teus inimigos. Mas você precisa falar assim: hoje eu faço um corte na minha vida. Hoje eu mudo a minha história. Hoje eu me entrego ao plano do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que domina todas as coisas. Mesmo que eu não esteja vendo, entendendo, Ele está fazendo. Ele está levantando remanescentes, homens e mulheres fiéis, sedentos por realizar o sonho e a vontade dEle, dizendo assim: eu não vou mais viver conforme a minha vontade, porque isso não me traz Natal e eu ando ansioso porque eu não tenho paz. Isso não traz Natal e eu me sinto órfão porque eu não consigo me relacionar com Deus. Isso não traz Natal e eu não consigo ajudar os meus irmãos, porque o Espírito Santo não está fluindo de mim como um rio de águas vivas, que gera vida em todo mundo, que gera vida na minha casa. O Senhor está nos chamando. É um chamado muito poderoso. A história mais poderosa da humanidade. A história que muda a minha vida, a sua vida, muda a história de todos. Queria chamar a banda aqui. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o reino veio, Ele trouxe alegria para você. A pastora Gra abriu aqui falando assim: hoje é uma noite de alegria. Eu sei que tem gente, e eu queria até que você confirmasse isso, levantando sua mão. Está tendo um chacoalhão assim, uma coisa te incomodando assim. Tem algo acontecendo dentro de mim. É o Espírito Santo gerando paz em você, alegria em você, que o mundo não pode ter. Isaías 7,14, nós precisamos guardar esse texto como uma verdade 365 dias por ano, não só no 25 de dezembro, que diz assim:
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, Zion. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. O que é Emanuel? Não. A gente simplificou também, Deus conosco. É Immanuel. In, dentro. Mano, humanidade. El, Elohim. Deus dentro da humanidade. Ele morreu por mim e por você. Ele nasceu por mim e por você. Ele se entregou numa manjedoura como um pão vivo que desceu do céu por mim e por você. Ele foi enrolado em faixas como um cordeiro imaculado, um cordeiro puro, pleno, por mim e por você. Mas Ele é o Rei dos Reis, ao mesmo tempo o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Príncipe da Paz. E Ele está falando: vem, filho meu, filha minha, porque eu te amo, com um amor que o mundo não conhece, mas em mim conhecerão. Ele está convidando todos nós para sair daqui dizendo assim: a história não acabou, ela ainda está acontecendo aqui, ó. O Emanuel está aqui, o Emanuel está entrando na minha casa agora, o Emanuel está entrando no carro, o Emanuel está entrando na empresa que eu trabalho, na escola, na minha faculdade, e Ele é o Deus ao qual nada é impossível. Se isso é verdade, e você quer receber Ele como esse Senhor, como a solução de todas as coisas, como o mais valioso presente que pode existir, eu quero te convidar para ficar de pé, mas fica de pé de verdade assim, não só com o seu corpo, porque a Bíblia diz assim: ó portas, levantem vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória já está aqui faz tempo, o Rei da Glória já está dentro de você, o Rei da Glória está entre nós, e Ele está dizendo assim: eu estou buscando um povo que me adore, em espírito e em verdade, um povo que não retrocede, que não desvia nem para a direita nem para a esquerda, um povo que não se envergonha, um povo que vai ser conhecido como corpo de Cristo aqui na terra, que fará toda a minha vontade, e quando forem um, então o mundo me conhecerá, porque vocês são um. O Senhor está nos chamando para falar assim: você aí, que ainda não entregou sua vida, para que o Senhor dos Senhores te ajude, te dirija, te controle, onde há uma ameaça, essa é a sua oportunidade de falar assim: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor. E eu quero te pedir para levantar sua mão, só faça isso. Eu quero Jesus. Se você não fez essa oração, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor, único Senhor e suficiente Salvador. E se você quer restaurar sua relação com esse Jesus Cristo, que pagou esse preço, que foi enviado pelo Pai para transformar todas as coisas, dizendo assim: Senhor, eu tenho andado desviado de Ti, ou eu tenho andado afastado, ou eu tenho andado com dificuldade, ou eu tenho andado e quero mais ainda. Eu quero te convidar aqui, que a gente quer orar por você. Quero chamar a equipe aqui na frente. E não é algo emocional, é uma decisão mesmo, assim: Senhor, eu quero decidir nessa noite, esse será o melhor Natal da minha vida e da minha família. Esse será o Natal em que eu serei mais transformado ainda, e eu vou ajudar muitas pessoas a serem transformadas. E eu quero orar pedindo essa mudança em mim. Pode vir, você que quer vir, venha, não fique constrangido. É uma decisão de coragem, de grande coragem, falando: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Adore o Senhor por um tempo. Jesus,
Jesus, Ele nos ama, Ele nos ama. Se você pode, comece agora a levantar uma canção de amor a Jesus em resposta a esse amor. Esse maior presente nós recebemos. Adorado, Jesus. ama, Ele me ama. Declare isso com fé no seu coração. E Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Jesus te amo, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Jesus te amo, Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Ele te ama. Essa é a principal e a maior certeza que você precisa carregar dentro de você. Você é amado. Você é valioso. Ele morreu por mim, por você. Ele nasceu por mim, por você. E nós podemos sair daqui cheios dessa convicção, dessa paz, dessa alegria, dessa certeza de que Ele habita em nós. E Ele conquistou todas as coisas para que eu e você pudéssemos viver a vida que Deus sonhou e planejou para nós. Amém? Quantos são gratos, estão felizes? Porque Ele nasceu. Você pode dar uma salva de palmas para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fale isso aí no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A gente não tem palavras para agradecer, para expressar, mas nós podemos dizer muito obrigada. Obrigada porque você deu a sua vida. Nós chamamos. E nós vamos voltar para casa com essa alegria, com essa verdade e continuar levando essa boa nova de que Ele nasceu e Ele habita dentro de mim e de você. Amém, Zion? Amém. Feliz Natal para vocês. Que seja um tempo muito especial, cheio da presença do Senhor. Vai para tua casa agora, cheio dessa verdade, cheio dessa presença, cheio desse amor, e leve a verdade do Natal para todos aqueles que cruzarem o seu caminho nesses dias. Amém? Deus abençoe vocês. Dá um abraço aí em pelo menos 7, 10 pessoas. Deus abençoe. Feliz Natal!